Salve galera, beleza? Aqui é o Martim, bem-vindos ao nosso canal Duoverso e hoje a gente vai falar sobre Naruto com um quadro que a gente está inaugurando aqui que é o Pergunta e Responde. A gente vai tirar dúvidas sobre 3 personagens muito legais, muito interessantes para a obra, mas que deixaram aí coisas pendentes que a gente talvez não tenha entendido 100%. Hoje a gente vai falar sobre Maitugai, também sobre o Uchiha Shisui e Kaguya Otsutsu. Então, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Bora abrir nosso quadro aqui com a nossa primeira pergunta. Se os 8 portões de chakra matam o usuário, como é que foi que Maitugai sobreviveu? Bom galera, talvez aí quando você viu os 8 portões em ação, você ficou em frenesi, você viu o Maitugai arregaçando o Madara ali com os 8 portões, dando um couro aí no Jinchuriki da Jubi. Mas se a gente voltar um pouquinho mais na história, lá no Naruto clássico, a gente viu pelas explicações tanto do Gai quanto do Rock Lee que os 8 portões eram uma técnica secreta, uma técnica que só gente muito casca-grossa conseguia fazer e que liberava o chakra do usuário abrindo 8 portões, 8 pontos de chakra que eles tinham no corpo e deixando liberar energia. Trazia um poder imenso, mas também consequências graves para a saúde do usuário. Então era uma técnica de alto nível de taijutsu. Então existem 8 portões, você poderia ir liberando de um em um, cada um deles, né? Também poderia liberar, conforme você se capacitou pela técnica, liberar mais portões. Mas a ideia é que quando você chegasse no 8º, que é o portão da morte, você não passava dali. O 8º seria um nível de poder tão tremendo que no final das contas o usuário morreria. E aí você se pergunta, o Maitugai tá vivo até agora em Boruto? Ele tá lá numa cadeira de rodas, mas ele tá vivo. Como é que então o Maitugai sobreviveu? Foi erro aí do Masashi Kishimoto? Foi uma problemática aí, retcon? Ele errou quando ele fez o conceito lá no clássico? Bom, se a gente voltar lá pro período da Guerra Ninja, a gente viu que o Maitugai, naquele momento em que o Madara estava todo poderoso ali, descendo a lenha em todo mundo da Aliança Shinobi, o Maitugai viu como opção usar os 8 portões de chakra, na verdade, a última opção mesmo. E ele usou. A gente viu que quando ele usa o Night Guy e depois de todas as suas técnicas ninja, chega um ponto em que o corpo dele não aguenta mais lutar. A gente viu que as últimas cenas ali do corpo do Maitugai é ele pegando fogo, ele tá com um aspecto totalmente preto porque está sendo carbonizado. Então a técnica dos 8 portões, ela realmente aproveita o máximo do potencial do usuário, só que em consequência ela acaba destruindo o corpo desse mesmo. Então o Maitugai, ele com certeza iria morrer, porque a própria técnica fez tanto calor, produziu tanta energia que o corpo dele não aguentava mais e estava se carbonizando. A gente vê ali um pedacinho ali da perna do Gai acaba se desfazendo porque era realmente uma situação em que ele carbonizou o próprio corpo. Mas a questão é que chegou o Narutinho e o Naruto ali não chegou com o poder de Jesus. Tem uma explicação lá no mangá. Muita gente fala que o Naruto aí usou um milagre, mas na verdade o Naruto ele tinha ganhado o selo, na verdade tinha ganhado a liberação de Yin e Yang. O Naruto ganhou os poderes do Rikodou Sennin e que ele poderia controlar tanto a energia Yin quanto a energia Yang. E o Naruto utiliza isso para parar a deterioração dos 8 portões. Então a técnica dos 8 portões não é uma técnica que mata por usar. São as consequências do uso dos 8 portões que matam o usuário. Quando o Naruto utilizou a liberação Yin Yang, ele deteve ali aquelas consequências, ou seja, ele parou aquele processo de carbonização, aquele estado em que o corpo do Maitugai estava ali tanto borbulhando de energia e por isso o corpo dele não aguentava mais, ele também já tinha quebrado os ossos internamente. Então o Naruto, o que ele fez? Ele fez parar aquele processo, aquela liberação de energia que estava destruindo o corpo do Gai. Ele estabilizou ali o fluxo de chakra do Gai e ficou por isso mesmo. Isso fez com que o Maitugai sobrevivesse. Mas assim, não é que o Maitugai ficou 100% bem, porque como a gente viu, teve consequências para o corpo dele. Por isso que em Boruto, ele está numa cadeira de rodas. Mas assim, os 8 portões é uma técnica mortal sim, mas pelas consequências do uso deliberado de energia. Então, a resposta é que não foi erro, não foi retcon, mas sim, na verdade os 8 portões matam, só que o Maitugai foi salvo ali por digamos assim, uma situação do mangá. E a nossa próxima pergunta do quadro Pergunta e Responde: por que o Uchiha Shisui cometeu suicídio? Um dos personagens mais casca-grossa da obra de Naruto é o Uchiha Shisui. Ele que várias vezes foi citado pelo Danzou, pelo Itachi, é tido como um dos shinobis mais fortes. Mas por que ele se suicidou? Para a gente entender, a gente tem que descobrir um pouquinho da história do Shisui, de que na verdade ele acabou por uma situação, ele era um Uchiha que estava servindo o Sandaime, ele era Danbu, portanto ele descobriu sobre o golpe de estado dos Uchihas e estava servindo como agente duplo, bem parecido com o que o Itachi foi depois dele.
Ele tinha uma missão de que ele tenta na verdade parar os Uchihas, só que o Danzou, que era o líder da Anbu Raiz, acabou roubando o Sharingan dele. Sem um dos Sharingans, ele se encontrou numa encruzilhada. Os Uchihas poderiam ficar raivosos por ter visto ali que o Shisui foi atacado e quem sabe começar um plano de atacar diretamente Konoha mais rápido ainda. Por outro lado, ele não podia mais confiar no Danzou porque ele já tinha roubado o seu Sharingan. Então, o Uchiha Shisui não tinha muitas escolhas do que fazer, de como prosseguir. Então, ele, para tentar acalmar os ânimos do clã, ele na verdade se suicidou. Ele deixou algumas mensagens de como se ele tivesse ficado na verdade ficasse com um certo conflito do plano de golpe de estado do clã dele, uma forma de tentar fazer com que o clã desista dessa ideia. Então ele se suicidou, ele deu a entender que destruiu seus olhos, mas na verdade ele os confiou a Uchiha Itachi. Então Shisui, nessa encruzilhada entre Danzou, entre o pessoal do clã dele, vendo que poderia estourar uma guerra mais rapidamente ainda, ele decide se suicidar e deixar o legado visual dele, o Sharingan dele, pro Itachi, que o Itachi coloca naquele corvo, junto com o Mangekyo Sharingan do Shisui, que é o Koto Amatsukami, tem esse ninjutsu que manipula as pessoas sem mesmo elas darem conta com o genjutsu. Ele confia o seu legado para o Itachi. Então, no final das contas, por que ele se suicidou? Bom, ele queria evitar esse conflito iminente entre Konoha, na verdade, o pessoal do Danzou Anbu, que também é Konoha, com os Uchihas. Então ele se suicidou justamente para evitar essa guerra iminente, mas que no final das contas acabou continuando e no final chegou o fardo até mesmo para o próprio Itachi, que teve que resolver com suas mãos. E mais uma pergunta do quadro Pergunta e Responda. Kaguya morreu mesmo? Galera, a gente tá falando aí de muitas mortes aí, do final de muitos personagens, mas Kaguya Otsutsuki, para muitos aí a deusa coelho, um personagem que veio para agregar demais na obra, para abrir o caminho com a leva de Otsutsukis que a gente tem agora em Boruto. Para outros, Kaguya Otsutsuki é realmente o ponto mais ruim da obra, digamos assim, onde Kishimoto escorregou, onde ele acabou cometendo os piores erros do seu mangá. Muita gente acredita que foi na Kaguya. Mas, tirando a discussão sobre isso, Kaguya Otsutsuki, ela tá viva? Ela tá morta? Pode voltar em Boruto? Qual que é a situação dela? Bom, se você volta ali em Naruto, no final de Naruto, na batalha com o time 7 versus a Kaguya, a gente descobre que eles estão em uma outra dimensão, lutando contra a Kaguya. E naquela dimensão, a única finalidade daquela luta entre eles não é para vencer a Kaguya na porrada, no soco, porque eles percebem que existe uma grande diferença de poder. Naquela batalha, a finalidade do que o Naruto e o Sasuke estão lutando é para poder usar o selo do Shibaku Tensei, o selo que o Rikudo Sennin deixou com cada um deles, o selo do Sol e o selo da Lua, o selo que está com o Naruto e com o Sasuke. Então o Rikudo Sennin ele deixou uma arma, aquele Fuinjutsu, aquele jutsu de selamento com o Naruto e com o Sasuke. Então quando eles derrotam a Kaguya, em que a Sakura ali dá um soco no chifre dela, Naruto e o Sasuke cada um ataca ela pela esquerda e pela direita e utilizam esse selamento, esse Shibaku Tensei, que é o mesmo jutsu que o Pen utilizou no Naruto. Eles selam a Kaguya na dimensão em que ela estava. Então eles usam um Shibaku Tensei que prende a Kaguya, ela se transforma ali na forma de coelho dela, de coelho demoníaco. Eles até mesmo jogam o Zetsu preto ali para aquele Shibaku Tensei e ali se fecha. Eles fizeram uma espécie de nova lua, da mesma forma que diz que o Rikudo Sennin fez com a lua da Terra. Agora o Shibaku Tensei, feito entre o Naruto e o Sasuke, que ganharam o selo do Rikudo Sennin. Mas isso não quer dizer que a Kaguya morreu. Ela pode muito bem estar viva nessa dimensão própria dela, mas ela pode também, talvez esteja morta. Então, na verdade, o que a gente pode concluir mesmo é que ela está selada. Se ela está viva ou está morta, bom, depende. A Kaguya muito bem pode voltar e quem sabe isso não seja um plot para Boruto, talvez. A gente está vendo os acontecimentos, a luta entre Konoha e os outros Otsutsuki. Quem sabe a Kaguya não volta, talvez como heroína, talvez como uma vilã, talvez aí como anti-heroína, vai lá saber. Mas a Kaguya tá ainda na parada, quem sabe, né? Ou quem sabe não. A resposta é que a gente não sabe se ela tá viva ou morta, mas tá selada. E esse foi o nosso quadro Pergunta e Responda. Muito obrigado pela sua participação, deixe seu like, se inscreve no canal e apoie o trabalho do Duoverso. Obrigado pela sua presença junto com a gente. Diz aí nos comentários que dúvidas vocês também têm sobre Naruto, sobre outras obras que também gostariam de trazer e agregar aqui para o nosso quadro Pergunta e Responda. Muito obrigado aí pela sua participação, pelo seu apoio e até a próxima. Falou!